Muito bem, vamos lá então. Nós vamos continuar o estudo do nosso livro A Gênese. Nós estamos no capítulo 13, Os Milagres segundo o Espiritismo. Estamos na parte única, característica dos milagres. E nós fizemos uma introdução na semana passada, tratando... Primeiro eu trouxe para vocês aqui exemplos, né, de milagres que foram registrados, especialmente dentro da Igreja Católica, já que os milagres, para eles, assim como também para outras religiões, obviamente, mas que para a Igreja Católica isso tem uma importância muito grande, em virtude da relação do mundo espiritual com o mundo físico através dos santos, que dependem dos milagres, né? Um milagre quando é feita uma beatificação e 3 milagres para a canonização. Então os santos fazem essa intervenção no mundo físico, promovendo esses fenômenos que acabam fortalecendo cada vez mais a fé das pessoas, demonstrando uma força, o poder que o mundo espiritual tem, especialmente que Deus tem na vida das pessoas. Então, por isso, para a Igreja Católica, os registros são fundamentais, principalmente para determinar quem foram os causadores desse fenômeno. Então, mas certamente, como nós vimos também, o próprio milagre eucarístico também, que mostra, né, como nós vimos, trouxe para vocês alguns exemplos. O milagre eucarístico é aquele em que o milagre acontece durante o sacramento da Eucaristia, que é exatamente aquele momento da hóstia, do vinho, né, que acontece dentro das missas, dos cultos religiosos, e ali então algumas transformações acabam acontecendo. Então, nós trouxe para vocês alguns desses exemplos para nos ajudar a entender de que forma que isso acontece aqui no mundo. Vimos ali fenômenos físicos, fenômenos de cura, fenômenos de aparições, né, de materializações e de transformações também. E depois entramos aqui no nosso livro, tratando dos 3 primeiros itens, né, dos 19, que estão aqui à nossa disposição para nos ajudar nesse entendimento. Eu vou fazer a leitura aqui do item número 3, para fazer uma pequena recapitulação daquilo que nós vimos até agora, e depois continuamos aqui na nossa sequência. O Brás colocou, né, os santos católicos devem trabalhar mais que os outros espíritos, né? É aquela história, né, Brás? O mundo espiritual, a gente chegou até a conversar sobre isso, a respeito da manifestação de espíritos dentro da doutrina espírita, em várias instituições ao mesmo tempo, sendo chamados, sendo evocados, né, para ajudar em diversas situações, né, da vida das pessoas. E aí vimos, por exemplo, o Dr. Bezerra de Menezes, que se manifesta não apenas dentro da doutrina espírita, mas também em outras instituições espiritualistas. Basta a gente lembrar, como eu falei para vocês aqui, que a LBV, sediada em Brasília, né, mas com uma grande presença aqui na cidade de São Paulo, ele também se manifesta com o próprio nome Bezerra de Menezes. E é uma instituição ecumênica, né? São várias ideias religiosas juntas, inclusive fazendo um trabalho de cura muito grande através das manifestações mediúnicas. Então a gente se pergunta, era mesmo o Dr. Bezerra de Menezes que se manifestava nessa instituição, nesse local? Ou espíritos que representavam o trabalho do Dr. Bezerra de Menezes? E aí vimos que o próprio Kardec, no livro dos Médiuns, também fala sobre isso, dizendo que muitas vezes espíritos se manifestam com a permissão daqueles que são os mentores do trabalho, para que possam atender às necessidades das pessoas. Então eles fazem isso em nome daquele, vamos dizer, daquele representante, e através dessa representação cumprem o trabalho que o mundo espiritual se propõe a fazer, auxiliando então os encarnados. A mesma coisa ocorre também junto à Igreja Católica, através dos seus santos, assim como as igrejas católicas de um modo geral, né, tanto a apostólica romana como a ortodoxa. Então os santos são evocados, mas certamente nós temos ali
um exército de espíritos que trabalham em nome daquelas ideias, em nome daqueles princípios, sempre tendo o amor e a caridade como pilares fundamentais, né? Então, os santos são chamados porque são exatamente aqueles através dos quais os fiéis buscam o auxílio de Jesus, o auxílio de Deus. Então, na verdade, são denominações que proporcionam uma relação mais próxima com o mundo espiritual. A mesma coisa acontece dos nomes, por exemplo. Se nós pegarmos uma igreja que seja, por exemplo, Nossa Senhora Aparecida, a Basílica daqui da cidade de Aparecida do Norte, não significa que ela esteja presente naquela basílica sempre que acontece um culto, sempre que acontece uma missa ou um grande evento, mas nós temos ali vários espíritos que trabalham junto àquele mesmo ideal. A mesma coisa acontece, por exemplo, Centro Espírita Leon Denis. O nome Leon Denis não significa que o espírito esteja sempre presente naquela instituição, mas nós temos vários espíritos que também o representam da mesma forma. Então, temos assim que nós utilizamos os nomes, mas os espíritos se manifestam cumprindo um trabalho que vai muito além das nossas escolhas. Nós escolhemos por uma questão de afinidade, mas o mundo espiritual nos oferece aquilo que nós merecemos, com o qual nós temos afinidade. Né? Então temos assim, o mundo espiritual não trabalha de acordo com a nossa vontade. Nós fazemos as nossas escolhas de acordo com o nosso entendimento, e o mundo espiritual cumpre simplesmente aquela lei universal que faz com que todos sejam atendidos de acordo com suas necessidades. Né? Então, sempre pensarmos dessa forma, e nós, assim esperamos, né, seremos certamente um desses trabalhadores que estaremos afinizados com uma linha de trabalho. Essa linha de trabalho pode ser, por exemplo, uma linha de trabalho de cura, uma linha de trabalho de doutrinação, uma linha de trabalho de fenômenos mediúnicos, de assistência, sei lá. Né? Nós achamos que o mundo espiritual trabalha sempre da mesma forma, mas certamente nós podemos imaginar uma grande instituição com vários departamentos, e nós seremos, então, encaminhados para trabalharmos de acordo com a nossa possibilidade e capacidade de atender a uma linha de trabalho, a uma linha de serviços. Né? Então, eu sempre falo para vocês também que normalmente a gente começa a fazer planos, né? Quando eu for para o mundo espiritual, eu quero trabalhar com tal tipo de atividade. Então, quer dizer, vontade a gente tem. Quando chegar na hora, a gente imagina, né? Como André Luiz, que passou por essa surpresa, né? Quando ele chegou e falou assim: eu sou médico, em que eu posso ajudar? Você pode ajudar limpando o chão, já é um começo. Então, para nós vai ser a mesma coisa, fazemos as nossas escolhas de acordo com a vontade que a gente tem, mas aí, no mundo espiritual, a gente vai ser encaminhado de acordo com o merecimento e também da nossa própria capacidade. Vamos em frente, então. Lendo aqui o número 3, só para retomarmos o nosso raciocínio, Kardec coloca para nós assim a respeito do milagre. Expulso do domínio da materialidade pela ciência, o maravilhoso se encastelou no da espiritualidade, que foi o seu último refúgio, demonstrando que o elemento espiritual é uma das forças vivas da natureza, força que atua incessantemente juntamente com a força material. O Espiritismo fez entrar os fenômenos que dele resultam no círculo dos efeitos naturais, porque esses fatos, como os outros, estão sujeitos a leis. Se o maravilhoso for expulso da espiritualidade, ele não terá mais razão de ser, e só então se poderá dizer que o tempo dos milagres passou. Bom dia André, bom dia Tontinho, bom dia Fletcher. Então, temos aqui essa introdução falando exatamente sobre o tempo que isso aconteceu, né? O tempo em que nós não tínhamos um conhecimento científico ou uma metodologia para analisar um determinado fenômeno. Então ele ficou durante muito tempo, durante muitos séculos, no campo do maravilhoso. E como nós temos uma tendência natural a buscarmos respostas sobre a nossa existência,
sobre o sentido de nossas vidas no mundo espiritual? Tá, depois eu passo para vocês, Petra, pode deixar. Então, sobre o sobrenatural, buscando essa resposta nesse ambiente, os fenômenos então vieram para reforçar a necessidade que nós temos de encontrar essas respostas. Só que conforme a ciência foi se desenvolvendo, e isso em especial a partir do século XVI, né, quando a ciência começou a se tornar muito mais presente na vida das pessoas, embora muito combatida, nós começamos então a descartar uma série de fenômenos que acreditávamos então serem sobrenaturais. Mas a ciência continuou então esclarecendo, muitas vezes até demonstrando leis que até então eram desconhecidas, leis que para nós eram novidades, reforçando inclusive, para nós que temos esse entendimento de que Deus se manifesta através das suas próprias leis, não desmerecendo nem um pouco, né, a importância daquele fenômeno, mas simplesmente trazendo para ele uma explicação. Para muitos acabou tirando a sua importância. Porque hoje, como nós podemos imaginar, o fato do homem conseguir hoje fazer uma cirurgia cortando o corpo de uma pessoa, fazendo ali o tratamento, depois proporcionando a ela a oportunidade de dar continuidade na sua vida de um modo saudável, isso para nós não deixa de ser um milagre. Mas continuamos ainda apenas atribuindo aquilo que a ciência não pode explicar. Então cada vez mais a ciência vai ganhando espaço, não a ciência materialista, a ciência em termos de conhecimento. A ciência vai conquistando o seu espaço e reduzindo cada vez mais aquilo que para nós é desconhecido. Então é importante para nós sempre acompanharmos aquilo que o nosso conhecimento vai atingindo, né? Item número 4, vamos em frente. O Espiritismo vem, portanto, por sua vez, fazer o que cada ciência fez quando surgiu, revelar novas leis e, consequentemente, explicar os fenômenos que são da competência dessas leis. Esses fenômenos, é certo, estão relacionados à existência dos espíritos e à sua intervenção no mundo material. Ora, é isso que, dizem, é o sobrenatural. Mas então seria necessário provar que os espíritos e suas manifestações são contrários à lei da natureza, que aí não há, nem pode ser, nem pode haver uma dessas leis. Antes de continuarmos, a gente lembra que muitas vezes, especialmente dentre tantos campos, né, mas especialmente na área da cura, muitas vezes a medicina não consegue explicar uma determinada cura que aconteceu, uma determinada transformação, mudança que aconteceu em alguém que apresentava uma certa doença. E aí então não são raras as vezes em que os próprios médicos admitem que simplesmente não conseguem explicar. Para aqueles que recebem a cura, vão dizer então que simplesmente não, né, que receberam então a dádiva de um milagre. Isso porque o conhecimento daqueles que avaliam aquele fenômeno se baseiam na ciência materialista, na ciência que analisa a matéria. Então, por exemplo, quando se pega uma medicação, quando se faz uma cirurgia, quando uma transformação no corpo da pessoa não pode ser explicada pela medicação ou pelo tratamento que ela recebe. Então isso se baseia na física, na matéria. Porque você usa um antibiótico, você usa uma substância química que faz uma alteração na estrutura celular ou no tecido, no organismo de uma pessoa, e aí, então você tem a explicação que o tecido sofreu a transformação por causa daquela química. Agora, quando você vê que a química simplesmente não fez efeito e houve uma transformação que não pode ser explicada, então virou milagre. E aí, então, como foi colocado aqui por Kardec, o Espiritismo então vem falar para nós agora de novas leis. Leis que fogem do mundo material, mas que leis que trabalham com fluidos, leis que trabalham com energias, trabalham com vontade, manipulada muitas vezes por entidades que a gente chama de extracorpóreas. Só que isso para a ciência acaba sendo secundário, se torna simplesmente um objeto de fé.
mas mesmo sendo um objeto de fé, quando ela se depara com algo dessa natureza, ela não consegue explicar. Mas isso também não desmerece nem um pouco a ciência. A gente fez um estudo sobre astronomia, e aí então um astrônomo disse assim que o fato da ciência não saber explicar alguma coisa que ela ainda não compreende, não significa que ela não tenha a capacidade de explicar tudo que ela descobriu até agora. Não torna ela menor. No caso, ele falava isso quando se perguntava como a vida surgiu no nosso planeta. Então a ciência começa a apresentar hipóteses, e o fato dela não saber como a vida chegou até aqui, não desmerece todo o conhecimento que ela apresentou sobre a evolução da vida até aqui. Então é muito comum a gente pegar pequenos detalhes para poder desmerecer todo o grande conteúdo. E a ciência também não deve ser vista como inimiga da fé. O que acontece lamentavelmente hoje, porque nós vemos uma rivalidade muito grande em que a fé quer demonstrar a existência de algo que não pode ser explicado pelo nosso conhecimento, e ao mesmo tempo nós temos a ciência que só aceita aquilo que pode ser demonstrado pelo nosso conhecimento. Então há necessidade hoje, até uma rivalidade, seria mais ou menos, fazendo uma comparação, pensar, por exemplo, assim, que não haveria possibilidade de dois clubes, dois times de futebol, ou dois países viverem harmoniosamente? Sim, haveria, mas por que isso não acontece? Porque muitas vezes os habitantes daquele país ou os torcedores daquele time simplesmente nutrem uma antipatia um pelo outro. Mas poderia se modificar, quer dizer, as instituições, tanto os clubes como os próprios países, poderiam viver harmonicamente sem nenhum tipo de problema. A mesma coisa acontece entre as religiões e a ciência. Por que existe essa rivalidade? Porque os homens, motivados pelo seu orgulho, acabam achando que o seu ponto de vista é melhor do que o outro. Mas a ciência, na verdade, não veio combater a fé. Ela veio fortalecer cada vez mais. E é isso, felizmente, que a doutrina espírita, no seu conteúdo, mostra então essa ligação entre ciência, o pensamento filosófico e a fé. Faz então essa triangulação harmoniosa onde todos se sustentam e não se combatem. Então, se você vai para a ciência, você não pode alimentar a fé. Se você vai para a fé, você não pode ter o componente científico. Na doutrina nós temos os três que se sustentam. Então isso mostra para nós que o fato da ciência não saber explicar um fenômeno a partir do seu ponto de vista, não significa que a gente deva apontar o dedo e dizer, está vendo, você não sabe tudo. Mas ninguém sabe tudo, nem a ciência nem a fé. Mas se trabalharem juntas, com toda certeza elas vão crescer e se fortalecer cada vez mais. O Zé lembrou aqui, né, a ausência da evidência não é a evidência da ausência. O fato de não existir, né, porque aquela história assim, né, prova que Deus não existe. Quer dizer, você só acredita se tiver a prova. A fé também deve ser sustentada. Aliás, muitos homens de ciência alcançaram o seu resultado através da fé. Eles começaram acreditando que era possível e conseguiram chegar então à sua conclusão. Porque as descobertas não vieram ao acaso. O homem não começou inicialmente fazendo projetos através das leis, criando descobertas e inventando. Primeiro, a sua imaginação foi muito à frente. E depois ele foi construindo o caminho até chegar na sua invenção. Então a fé, muito mais do que a gente imagina, não significa a fé simplesmente religiosa. Existe também a fé na ciência. Então por isso nós, principalmente, bom dia, Lorde, principalmente nós que lidamos com os ensinamentos doutrinários, temos que ter isso muito em mente, que a ciência jamais será a nossa inimiga. Ela será, na verdade, o alicerce, sobre o qual nós vamos então construir toda a fé, toda a crença que nós hoje alimentamos. Pois é, Flet. Flet lembrou aqui, né, que quando não conhece um hotel, o pessoal fala que não conhece Miami, né? E muitas vezes eu me lembro, né, Flet, que quando eu era garoto, por volta dos meus 10 anos de idade mais ou menos, eu lembro que eu pegava uma linha de ônibus aqui em São Paulo para ir para a casa de uma tia. Então eu pegava no ponto de ônibus perto da minha casa, descia perto da casa da minha tia e voltava.
Naqueles meus 10 anos eu dizia assim, eu sei tudo de São Paulo, já sei andar de ônibus. Porque eu pegava uma linha daqui até ali e depois voltava. Então, ao mesmo tempo que você conhece muito, mas o fato de não conhecer alguma coisa desmerece o conteúdo. E muitas vezes você conhece pouco e acha que conhece muito. Então, no seu exemplo, no meu exemplo, nós vemos que existem equívocos de toda parte. Né? Mas vamos lá. O importante para nós é sabermos vincular, sabemos fazer um casamento saudável entre a fé e a ciência, que com toda certeza nós vamos lucrar e muito com isso. Continuando, Kardec diz ainda: o espírito nada mais é que a alma que sobreviveu ao corpo. É o ser principal, uma vez que não morre, enquanto que o corpo é um simples acessório que se destrói. Sua existência, portanto, é tão natural depois como durante a encarnação. O espírito está sujeito às leis que regem o princípio espiritual, assim como o corpo está sujeito às leis que regem o princípio material. Mas como esses dois princípios têm a finalidade necessária, a afinidade necessária, como interagem incessantemente um sobre o outro, como de sua ação simultânea resulta o movimento e a harmonia do conjunto, segue-se que a espiritualidade e a materialidade são duas partes de um mesmo todo, uma tão natural quanto a outra, e que a espiritualidade não é uma exceção, uma anomalia na ordem das coisas. Então, ao falarmos do mundo espiritual, da continuidade da vida, da existência do espírito, da existência de fluidos, de elementos, da influência que o mundo exerce sobre o outro, ou que uma dimensão exerce sobre a outra, quando nós temos esse conhecimento, tudo começa então a fazer sentido. Mas ainda as pessoas sempre acreditam que para que algo seja concreto para nós, há a necessidade de materializá-lo. Só que nem tudo é matéria. A ciência aos poucos foi compreendendo que nós saímos do mundo material e começamos a entrar no mundo da energia. A energia magnética, a energia nuclear, a energia elétrica, que é algo que não pode ser visto, materializado. Não de um modo geral, salvo ali exceções de alguns fenômenos, como por exemplo um relâmpago. Nós vemos ali uma descarga elétrica que pode ser visível, mas o fato de não haver relâmpago não significa que não exista uma energia pairando aqui entre nós. Por isso, então, começamos então a descobrir cada vez mais dimensões que não podem ser percebidas através dos nossos sentidos, mas que nem por isso deixam de existir. Os estados da matéria, como nós vimos numa outra oportunidade. Entrando agora então para nós, sem a necessidade, que, como eu falei para vocês, nós não precisamos provar, ficarmos aqui durante tempos debatendo a existência ou não do mundo espiritual. Para nós isso é uma realidade. Então, quando se perguntarem, como nós já vimos ali em outros debates, se você acredita no mundo dos espíritos, a questão não é se você acredita ou não acredita. A questão é, você estuda o mundo dos espíritos, você consegue compreender? Porque o mundo espiritual já deixou de ser uma crença. Porque quando você acredita, significa que é algo que pode não se tornar realidade. Porque é uma questão de crença, ou você acredita ou você não acredita. Mas a questão é, existe ou não existe? A existência para nós é algo definitivo. O que nós estamos fazendo agora é estudarmos exatamente os detalhes dessa existência. É para isso que servem os nossos estudos. Não precisamos mais nos convencer dessa realidade. O Braz lembrou que o maior segredo que envolve a humanidade hoje são os diferentes estados da matéria, A Fletcher lembrou também, se levar para a lógica, somos espíritos. Até mesmo nisso ainda tem dificuldade, Fletcher, porque a palavra espírito ela ainda está envolvida de um peso religioso muito grande. Por isso, então, se existe um peso religioso, as religiões são objetos de fé. E tudo aquilo que é fé acaba sendo descartado por aquilo que é lógico, ou por aqueles segmentos que são lógicos. Então a palavra espírito para nós ela tem esse peso que muitas vezes se torna prejudicial. Somente dentro das igrejas você pode falar de espírito.
dentro de um laboratório você não pode falar. Porque houve essa separação entre mundo espiritual, vivência espiritual, da vivência material. Então, mais uma vez, dentro da doutrina nós podemos lidar de uma forma muito natural com esses dois elementos, o material e o espiritual, sem nenhum tipo de conflito. Vamos ver, né, o Pétala, quando isso vai se tornar para nós algo natural. Sim. Lá o Kardec fala muito sobre alma, sobre os vários sentidos da alma, né, que se existe alma religiosa, existe a alma num sentido filosófico, exatamente porque esse conflito ainda existe na mente das pessoas. Vamos lá, no item número 5. Bom dia, Negrão. Durante sua encarnação, o espírito age sobre a matéria através do seu corpo fluídico, ou perispírito, ocorrendo o mesmo quando ele não está encarnado. Como espírito, e na medida de suas capacidades, ele faz o que fazia quando era homem. Apenas por já não ter o corpo como instrumento, serve-se, quando necessário, dos órgãos materiais de um encarnado, que vem a ser o que se chama de médium. O espírito procede como alguém que, não podendo ele mesmo escrever, se vale da mão de um secretário. Ou que, não sabendo uma língua, serve-se de um intérprete. Um secretário, um intérprete são os médiums de um encarnado, do mesmo modo que o médium é o secretário ou intérprete de um espírito. Como o meio no qual agem os espíritos e os modos de execução não são mais os mesmos que no estado de encarnação, os efeitos são diferentes. Esses efeitos parecem sobrenaturais, porque são produzidos com o auxílio de agentes diferentes dos que nos servimos. Então começamos a analisar agora quais são os agentes que nós utilizamos, ou que os espíritos se utilizam, para interferirem no mundo material. Porque a gente lembra que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Esse é um princípio fundamental da física. Significa então que se eu vou movimentar um objeto, um outro objeto sólido deve então, através do contato, através do atrito, através da impulsão, deslocar um objeto para assumir o seu lugar. Mas quando nós falamos de energia, a energia pode penetrar nessa matéria e, de certa forma, de um modo mais genérico, ocupar o mesmo lugar no espaço. Agora, quando nós falamos de energias, certamente as energias interagem, mas elas não ocupam seus lugares. Nós temos ali os átomos, as moléculas, a física quântica fala sobre isso, mostrando então que os elementos se misturam, mas certamente não ocupam seus lugares. Então aqui nós vemos que quando se fala sobre o mundo espiritual... Pois é, Fletcher, sabe por quê? Só para a gente analisar, quando a gente fala sobre a matéria, e isso a física explica com bastante facilidade, quando você segura seu aparelho celular, na verdade você não está segurando o aparelho celular. Na verdade existe aquela quantidade de átomos e moléculas que estão ali agregadas, que estão irradiando um campo energético. A sua mão também está irradiando um campo energético. Então, na verdade, nós nunca encostamos num objeto. E nenhum objeto encosta em nós. Na verdade, são campos energéticos que acabam depois vamos dizer assim, se aproximando, mas jamais permitindo o contato da matéria. Até porque a pergunta é, o que é exatamente a matéria? Nós pegamos um ferro, analisamos o átomo de um ferro, analisando esse átomo nós temos ali um núcleo, temos ali uma camada eletrônica, com seus elétrons ali circulando. Analisando então a estrutura desses elétrons, então a gente vai entrando cada vez mais, entrando, chega uma hora que você percebe que não existe de fato a matéria. É tudo energia. Então, mas quando nós analisamos grosseiramente aquilo que nós falamos, mas é mesmo, né, Fletcher? Quando nós analisamos então a influência dos espíritos no mundo material, nós falamos da matéria no seu estado mais grosseiro. E aí então é fácil para os espíritos simplesmente utilizarem um fluido muito mais sutil
para interagir com esse objeto, para interagir com essa matéria. Então nós falamos do campo das energias, falamos do campo de fluidos, que a ciência ainda não compreende. Embora, como nós colocamos há pouco, ela ainda trabalhe com elementos não materiais, como por exemplo o próprio magnetismo. Continuando. Esses efeitos então parecem sobrenaturais porque são produzidos com o auxílio de agentes diferentes dos que nos servimos. Porém, desde o momento em que esses agentes estão na natureza e as manifestações ocorrem em virtude de certas leis, não há nada de sobrenatural ou maravilhoso. Antes de se conhecer as propriedades da eletricidade, os fenômenos elétricos eram considerados como prodígios por certas pessoas. Desde que a causa foi conhecida, o maravilhoso desapareceu. Aqui é bom a gente lembrar, eu já trouxe para vocês aqui algumas indicações de filmes. O Grande Truque, ou outro que eu me esqueci também, são dois filmes que se desenvolvem no século XIX, na época em que os teatros eram lotados de pessoas que iam assistir aos programas de ilusionismo, aos programas de mágica. E não raras vezes, principalmente após a descoberta da eletricidade, era muito comum que os mágicos, ali os artistas, apresentassem então um show utilizando a eletricidade para chamar a atenção das pessoas. Então tudo isso era novidade. O Ilusionista, obrigado, Negrão. Então O Grande Truque ou O Ilusionista são dois filmes que retratam essa época. Então as pessoas iam ao palco, mostravam então aquele aparato todo com eletricidade, com raios para cá e para lá, e as pessoas ficavam simplesmente maravilhadas. Ficavam impressionadas com aquilo tudo. Hoje, você vai em um museu de física e você tem shows muito mais interessantes do que você ir a um circo, do que você ir a um teatro. Então o que a eletricidade fazia numa época, na outra se tornou natural. Aliás, hoje, se nós ficássemos sem eletricidade, seria para nós o caos. Por isso, então, vemos que com o passar do tempo, as coisas vão se modificando. A Pétala colocou, né, mas as pessoas preferem acreditar nisso, que tocam de fato a matéria. Né? Quando digo isso, que ninguém está realmente sentado na cadeira, a pessoa diz que eu estou doida, exatamente por falta dessa compreensão. Essa ideia que a gente tem hoje de que a física é muito mais simples do que pode se imaginar, mas na verdade nós lembramos que por falta de um aprendizado mais profundo, de uma vida escolar mais bem aproveitada, que lamentavelmente nós ainda sofremos, principalmente num país como o nosso, se você não tem uma fundamentação acadêmica bem estruturada, você tem uma série de dificuldades para entender aquilo que vem depois. É por isso que hoje nós temos muitos países que se tornam ou ateístas, ou mesmo, embora com crenças, ainda tenham ali as suas limitações para aceitar aquilo que acontece dentro da fé, exatamente porque tiveram uma formação acadêmica bastante sólida e que entra em conflito com aquilo que as religiões apresentam. Por isso que a fé e a ciência acabam entrando em choque. Porque a ciência quer continuar vivendo, a ciência quer viver então no seu materialismo. Ou as pessoas preferem respostas materialistas. E a fé quer viver do maravilhoso. Então quando você não tem uma formação científica bem estruturada, é muito mais fácil acreditar no maravilhoso. Deixa eu ver aqui, tá. No passado, Fred, celular, controle remoto, seria ali coisa do demo, né? Porque ninguém aceitaria que algo que não pudesse ser compreendido pelos outros. E continua. O mesmo acontece com os fenômenos espíritas, que não fogem da ordem das leis naturais, mas que os fenômenos elétricos, acústicos, luminosos e outros,
que são a origem de uma imensidade de crenças supersticiosas. Contudo, dirão, vós admitis que um espírito possa levantar uma mesa e mantê-la suspensa no espaço sem um ponto de apoio. Isso não é uma derrogação da lei da gravidade? Exatamente porque a lei da gravidade diz para nós que um corpo, de acordo com a sua massa, é capaz de atrair um outro corpo menor. É o que acontece no nosso planeta. A Terra é uma grande massa que tem uma força de atração muito forte, e todos nós que pisamos na sua crosta somos atraídos então para baixo. Só que aí então acontece um fenômeno de levitação em que uma mesa flutua. E aí vão dizer então, mas como essa mesa está flutuando se a força da gravidade jamais deixa de atuar? Kardec coloca, sim, da lei conhecida, da gravidade, mas conhece-se todas as leis? Antes que se tivesse experimentado a força ascensional de alguns gases, quem diria que uma máquina pesada, transportando muitos homens, poderia vencer a força de atração? Aqui ele fala sobre os balões, né? Tá certo, Flet. Isso foi um problema, né? Isso não pareceria maravilhoso, diabólico aos olhos de um homem comum? Há um século, aquele que pudesse transmitir uma mensagem a 3.000 quilômetros e receber a resposta dentro de alguns minutos, teria passado por louco. Então, se nós levássemos hoje os nossos iPads, iPhones, celulares, computadores para a época de Kardec, seria então o caos, né? Se para receber dentro de alguns minutos uma resposta já seria assim, fazer o que a gente faz hoje então seria assim uma loucura. Se conseguisse fazê-lo, teriam acreditado que ele tinha o diabo às suas ordens, uma vez que então só o diabo seria capaz de andar tão depressa. Entretanto, atualmente conhece-se que o fato não só é possível, como parece absolutamente natural. Assim, por que um fluido desconhecido não poderia, em certas circunstâncias, ter a propriedade de contrabalançar a ação da gravidade, assim como o hidrogênio contrabalança o peso do balão? É exatamente o que acontece no caso em questão. E Kardec coloca como referência aqui o Livro dos Médiuns, segunda parte, item número 4. E tem aqui uma observação de rodapé. Corroborando as observações do codificador, acreditamos que da publicação da primeira edição de A Gênese até os dias de hoje, a ciência vem descobrindo novas leis da natureza, tais como a da aerodinâmica, que possibilitaram no início do século XX os voos de objetos mais pesados do que o ar. Esse fim de semana eu tive a oportunidade de assistir a um documentário que falava sobre a vida de Santos Dumont. E chamava Santos Dumont, o homem pode voar. E aí então eles mostravam, né, as primeiras experiências feitas com balões, as experiências feitas com os primeiros aeroplanos e tudo mais. E aí mostravam, né, como eles iam, com o tempo, descobrindo novas formas de derrogar essa lei da gravidade dentro daquela visão. Então, pensaram primeiro, né, no princípio dos gases, depois começaram a entender a lei da aerodinâmica, foram então aperfeiçoando cada vez mais. Tudo isso mostrando que simplesmente o conhecimento não foi quebrando as leis, mas ele foi, na verdade, derrubando as barreiras da compreensão. Porque as leis sempre existiram. As leis são universais, são imutáveis, são infinitas. Mas nós vamos descobrindo novas leis e novas formas de interagirmos com essas leis. Falando agora sobre o mundo espiritual, dessa parte dos fluidos, para nós na doutrina espírita, que temos as práticas, né, da mediunidade, as práticas do magnetismo, ou seja, estamos simplesmente utilizando essas leis em nosso benefício, mas leis que para nós são agora compreendidas, pelo menos minimamente compreendidas.
Luiz colocou, né, Einstein, um dos homens mais inteligentes do século XX, acreditava na espiritualidade. Sim, ele tinha suas crenças também. Ele não utilizava... Tá? Seja bem-vindo, Lorde. Bom trabalho para você aí. Então, naquela época, ele não tinha um conflito entre aquilo que ele trabalhava da física com sua própria crença. Na verdade, a gente lembra que se você percebe que aquela lei faz parte de um contexto divino universal, você lida com ela de uma forma muito mais proveitosa. A Petra colocou lá em cima, né? Eu falei isso de flutuação da mesa para minha irmã. Ela falou que ia achar que era fruto da imaginação dela. Mas aí eu falei, né? Então nesse caso estaria todo mundo vendo a sua imaginação, né? Ficou sem palavras, pois é. Esses debates são muito interessantes, né? Mas na verdade é que nós ainda vivemos, né, nessa ideia do maravilhoso, da fantasia. E hoje o cinema faz muito isso. Saiu um filme recentemente chamado Exorcismo no Vaticano. A molecada ficou agitada para ver no cinema e coisa e tal, dentre outros filmes que mostram não uma questão de lógica sobre o fenômeno, mas para poder instigar a nossa imaginação e provocar emoções, sensações, porque esse é o objetivo do cinema, é entretenimento. Então nós temos uma grande dificuldade de entender o que se passa, por exemplo, dentro desses fenômenos. O cinema vem e alimenta cada vez mais a nossa fantasia, é como se fizesse um serviço contrário, um desserviço de esclarecimento diante daquilo que a espiritualidade pode apresentar para nós. Então temos que entender isso com naturalidade e nós aprendemos cada vez mais. O Braço colocou, ele reencarnou no Brasil como filho de um grande homem. Será que Santos Dumont ainda está vivo entre nós? Brás, muitas histórias são faladas, né, sobre a vida dele, né, inclusive o próprio Chico Xavier envolvido também numa dessas histórias, que após o suicídio de Santos Dumont, ali no final, na década de 1920, se eu não me engano, ou começo de 1930, não me recordo exatamente, depois disso ele reencarnou no interior de São Paulo. Chico Xavier foi até lá visitá-lo, e por volta de 8 anos ele desencarnou. Era filho de um casal espírita, né? E aí então ele desencarnou exatamente porque esses 8 anos seria o tempo em que ele cumpriria o tempo que ele interrompeu. Então, mas aí são histórias que são contadas, né, que para nós acaba sendo bastante relevante, né, porque a gente fica muito preso também nessa mesma coisa que acontece com aqueles que ficam atrás de milagres para poder fortalecer a fé. Nós espíritas muitas vezes temos essa fraqueza de ficarmos atrás dessas histórias também. Porque nós temos a curiosidade de saber quem foi, quando foi, onde foi, por que foi. E na verdade a doutrina traz para nós um princípio filosófico de vida que nos ajuda nesse nosso crescimento espiritual. O resto acaba sendo só curiosidade, acaba sendo só satisfação da nossa imaturidade ainda dentro desse campo da espiritualidade. Continuando. Os fenômenos espíritas, estando na natureza, eles se produziram em todos os tempos. Importante a gente lembrar isso. Que os fenômenos espíritas não começaram a acontecer dentro dos centros espíritas. Esses fenômenos, e se chamam espíritas, não porque pertencem ao espiritismo, mas porque são produzidos por indivíduos que habitam o mundo espiritual. Então lembra que espíritas não estão relacionados a nós espíritas. Estão relacionados ao mundo espiritual. Então não é o mundo espiritual que nos pertence. Somos nós que nos afinizamos com os fenômenos do mundo espiritual. É o contrário. Então a doutrina espírita é a mesma coisa. Ela não é uma doutrina dos homens para entender o mundo espiritual. É uma doutrina dos espíritos para fazer com que nós entendamos o mundo espiritual. Exato, Balque, abraços. Então os fenômenos espíritas, estando na natureza, ou seja, são produzidos pelos fluidos, pelo magnetismo e pela vontade. É importante a gente citar esses 3 elementos. Porque os fluidos por si só seria uma matéria suspensa.
O magnetismo seria uma força descoordenada, a vontade dá direção a tudo. Então existe a inteligência, existem a energia, existe a energia e também existe essa matéria sutil. Então os três combinados produzem esses fenômenos. E isso aconteceu em todos os tempos. Desde o momento em que o nosso mundo foi criado. Aliás, dá para a gente imaginar a quantidade de fenômenos espíritas que aconteceram naquela época em que o nosso planeta era primitivo, em que os espíritos atuavam diretamente aqui no nosso mundo para trabalhar na sua transformação, no seu direcionamento. A influência sobre os homens, a influência sobre a matéria, mas de uma forma que nós simplesmente rotulamos como sendo o acaso, as forças da natureza. Vamos ver Zé, se a TCI, até o final do século XXI, o que ela vai se tornar para nós. Por enquanto ainda está decepcionando um pouco, porque ela não evoluiu nesses 15 primeiros anos desse século, né? Vamos ver, nesses 14 anos desse primeiro século. Vamos ver o que ela vai se transformar daqui 2 ou 3 décadas. Se isso vai se tornar realmente natural, ou simplesmente objeto de curiosidade também. E continua. Então os fenômenos espíritas, estando na natureza, eles se produziram em todos os tempos. Mas precisamente porque seu estudo não podia ser feito pelos meios materiais disponíveis pela ciência moderna, permaneceram muito mais tempo do que os outros fenômenos no domínio do sobrenatural, onde agora o Espiritismo os fez sair. Então a gente começa também a analisar de que forma que hoje nós espíritas do século XXI entendemos de fato esses fenômenos. Porque Kardec ele era muito prático na análise desses fenômenos. Hoje eles são praticados dentro das nossas instituições de uma forma quase que, para muitos, de um espetáculo. Nós queremos ver uma cirurgia espiritual, queremos ver uma psicografia, queremos ver uma sessão de materialização como sendo um grande circo. Exatamente porque na época de Kardec isso era, pelo menos para aqueles que estavam atuando dentro da sociedade, algo muito natural. Mas muitas pessoas, e a gente viu isso nos boletins da sociedade, né, que nós estudamos sobre os trabalhos da sociedade, nós vimos que muitas pessoas queriam participar das reuniões apenas para ver os fenômenos, para ver o que acontecia dentro de uma reunião mediúnica. E hoje acaba não sendo muito diferente, lamentavelmente. Então nós continuamos ainda naquela nossa inércia, limitando os nossos estudos, mas nos deixando levar por esse maravilhoso. Tanto é assim que nós temos grandes médiums que acabam se tornando personalidades famosas. Mas por que atribuir a fama a alguém que simplesmente tem uma faculdade de interagir com uma lei que é natural? Tem um médio forte, um médio fraco, e de fato o tem, mas nós atribuímos a eles então uma característica de personalidade como fizesse dele alguém especial. Um espírito especial, um ser especial. Na verdade, a gente começa a entender que o espírito ele evolui não pela sua capacidade mediúnica, mas pelos valores que ele possui para aplicar aquela faculdade de um modo produtivo. E mesmo que ele não tenha qualquer tipo de faculdade, ele demonstra também as suas qualidades. Basta a gente lembrar a comparação, por exemplo, entre Chico Xavier e Allan Kardec. Não estou dizendo que um é a reencarnação do outro, isso não interessa para nós. Mas olha o trabalho que Chico Xavier fez, especialmente voltado para a mediunidade e também para a caridade, e o que Kardec fez racionalmente, sem nenhuma faculdade ostensiva mediúnica, trabalhando intelectualmente a sua capacidade, né, com sua capacidade, todo o conteúdo doutrinário. E nós perguntamos qual dos dois seria mais evoluído. Seria uma comparação absolutamente injusta.
Porque cada um atua no seu trabalho, cada um ganha mais popularidade num campo, outro ganha popularidade no outro. Mas em termos de espíritos, qual dos dois é melhor? Não temos nem condições de fazer comparação. Porque os dois realizaram trabalhos que nós vamos demorar muitas e muitas encarnações para fazer uma parte. Mas cada um atuou num campo específico. Por isso, então, pois é, sabe o que acontece, Negrão? Nós temos uma necessidade de termos referências. Referências, lideranças. Lembra da síndrome da ovelha, que eu sempre falo para vocês? Então, quando nós vivemos essa síndrome de sempre acharmos que temos a necessidade de alguém que nos deixe guiar, quando encontramos uma referência, nós adoramos essa referência. Só que muitas vezes essa referência, por uma fraqueza também de caráter, deixa se alimentar por essa adoração. Então aquele trabalho de humildade para esses que ocupam essa posição de liderança, de referência, é fundamental. Então vemos que, se as leis estão na natureza, alguém consegue realizar esses fenômenos porque tem uma facilidade de interagir com essas leis, não faz dele um indivíduo especial. Pode fazer dele um médium especial pela sua capacidade, mas não como pessoa. Porque para fazermos uma análise do comportamento de alguém, temos que analisar os seus valores e os resultados dos trabalhos que ele realiza. O Brás colocou, quando vamos evoluindo, podemos trazer sabedorias de vidas passadas com mais afinco. Pode ser que um PhD, sem nunca ter posto o pé numa faculdade, sim, é a sabedoria que acaba entrando, né? A Gerina perguntou aqui, ele colocou o seguinte: eu penso o seguinte, é uma coisa você entrar na doutrina, a outra é a doutrina entrar em você. Não sei se pensa certo. Sim, de fato é. Nós temos ainda, Angelina, aquilo que nós conversamos semana passada, a respeito da quantidade de pessoas que acaba entrando na doutrina espírita, ou se aproximando da doutrina espírita, por uma necessidade. Ou seja, se aproxima pela dor. No momento em que aquela necessidade é suprida, ela se afasta e volta à sua vida normal. E eu comentei com vocês, felizes daqueles que, ao se aproximarem da doutrina espírita e receberem a assistência que precisam, compreendem que o seu conteúdo doutrinário podem também fazê-las mais felizes. Pode também fazê-las mais felizes. Por isso, então, é importante também nós percebermos aqueles que vão se afinizando com a doutrina, percebendo a sua importância, vivendo aquilo na sua realidade. Agora, aqueles que se aproximam por curiosidade, nós temos cheio, mas ninguém fica imutável quando se aproxima da doutrina. Nós acabamos vivendo com maior ou menor profundidade os seus ensinamentos, mas ninguém sai imune dela. Até mesmo um indivíduo que se aproxima para receber uma assistência e depois volta à sua vida normal, aquela sementinha ficou ali plantada no seu coração. Um dia ela vai germinar. Aí cada um no seu próprio tempo. A Mia perguntou aqui se as pessoas diferentes dão sinais ou não. Pessoas diferentes em que sentido? Moralmente ou em termos de mediunidade, Mia? Jesus falou que os sinais estariam com os seus indivíduos. Na verdade, Jesus falou que seriam conhecidos por muitos se amarem. Então, esses sinais, se forem em termos de talentos, mostram apenas habilidades, mas a pessoa que vive a doutrina cristã, por exemplo, ela vai ser conhecida pelo amor. Tanto que nós vemos que nos próprios ensinamentos de Jesus, a base do seu ensinamento é moral. Basta a gente ver, por exemplo, o Sermão da Montanha. Ele não coloca ali que o médium é mais importante, ele coloca as pessoas que vivenciam esse ensinamento. Fariam prodígios? É melhor, precisamos entender um pouco melhor essa descrição, porque do contrário, vai dar a impressão de que somente aqueles que são médiums seriam cristãos. Esse sim, aí seria diferente. Porque do contrário, assim, se você não tem nenhuma habilidade, então quer dizer que você não pode ser cristão. Então ficamos com o ensinamento principal. Aqueles que seriam se conhecidos pelo amor que demonstrariam. Isso é o que é mais importante.
Vamos em frente, pessoal, para a gente correr aqui, senão vai acabar o nosso tempo. Os fenômenos espíritas, então, tal. Já li aqui. Baseando-se em aparências inexplicadas, o sobrenatural dá livre curso à imaginação, que, vagando pelo desconhecido, gera as crenças supersticiosas. Uma explicação racional, fundamentada nas leis da natureza, estabelece um freio aos desvios da imaginação e destrói as superstições, reconduzindo o homem à realidade. O espiritismo, longe de ampliar o domínio do sobrenatural, restringe-os a limites extremos, arrebatando o seu último refúgio. Esse último refúgio, a gente lembra que, como Kardec disse acima, que tudo aquilo que era inexplicado ficou restrito ao campo do espiritual. Porque já que a ciência foi desvendando cada vez mais os fenômenos, foi abrindo cada vez mais o campo do conhecimento, aquilo que não era explicado acabou sendo obrigatoriamente alguma coisa religiosa. Ou por uma ação divina, ou por uma ação demoníaca. Perceberam isso daí já? Aquilo que não pode ser explicado? E é claro que a gente tem mais um campo hoje, que seria ali o campo do extraterrestre também agora. Que não é nem divino, nem satânico, não é nem bendito, nem maldito, mas simplesmente dizendo que faz parte de um outro mundo, que ainda vive no campo da fantasia. Mas aos poucos a própria ciência vai então trazendo os seus esclarecimentos. O Espiritismo, longe de ampliar o domínio do sobrenatural, restringe-o a limites extremos, arrebatando o seu último refúgio. Se ele faz crer na possibilidade de alguns fatos, ele impede que se acredite em outros tantos, porque demonstra no campo da espiritualidade, como a ciência faz no campo da ciência, como faz a ciência no campo da materialidade, o que é possível e o que não é. Entretanto, como não tem a pretensão de dizer a última palavra sobre todas as coisas, mesmo sobre aquelas que são da sua competência, ele não se coloca como regulador absoluto do possível e deixa de lado os conhecimentos que o futuro reserva. Então a ciência também não é, a doutrina espírita também não é aquela que traz respostas absolutas. Porque nós também não podemos cair naquela pretensão de dizer o seguinte: o que a ciência não pode explicar, a doutrina espírita explica. Por exemplo, a própria, como nós colocamos, a possibilidade da vida no nosso planeta. Aí a ciência diz assim: nós não sabemos como a vida começou aqui. Aí depois nós dizemos assim: mas a doutrina espírita pode explicar. Não pode, não. Nem tudo pode ser explicado ainda por quem quer que seja, porque nós estamos ainda engatinhando nesse conhecimento. Quando nós pensamos assim, a ciência não pode dizer que existe vida em outro planeta. Aí nós dizemos assim: mas a doutrina espírita pode. Pode, nós podemos provar ainda. Então não podemos cair nessa pretensão. Existem muitos campos do conhecimento que não foram ainda desvendados. E se nós trabalharmos em conjunto, sim, nós vamos conseguir alcançar essas respostas. Mas do contrário, cada um disputando uma corrida para ver quem chega primeiro, isso tudo é coisa dos homens, coisa de nós espíritos. Deixa eu ver aqui em cima. A Mia colocou, né, quem é cristão segue o ensinamento do Cristo, mas os tais sinais não são para todos, né? Então isso mostra, né, porque a mediunidade também ela não significa, como nós já colocamos, que um prodígio não significa que esteja afinizado com os ensinamentos de Jesus, por exemplo. Basta a gente lembrar, de uma forma muito simples, a própria religião islâmica surgiu de um fenômeno de comunicação mediúnica que não tem nada a ver com o cristianismo. Anjo Gabriel conversou com Maomé, transmitiu os ensinamentos. E aí? Religião hinduísta cheia de fenômenos. Então os prodígios, característica daqueles que conseguem interagir com essas leis. Agora, seguir uma doutrina, vivendo aqueles ensinamentos, isso sim nos coloca em afinidade com ela. Mas de um modo geral, quando se fala na doutrina do Cristo, nós temos que falar na doutrina divina.
Porque aí todas as religiões mostram que os homens seguem esse mesmo caminho. O Lorde colocou, né, no meu pensar, a doutrina espírita ainda é um tabu, no qual se formam várias opiniões adversas, sem autoconhecimento, sem conhecimento de causa, né? É aquela história, Lorde, a doutrina espírita ela é muito jovem ainda. Eu sei que nós falamos que ela surgiu no século XIX, como se o século XIX fosse muito tempo. Então, na verdade, ela é muito jovem, então nós estamos ainda engatinhando nesse aprendizado, alguns aprendendo um pouco mais num campo, outro no outro campo, porque a doutrina é como se fosse uma grande universidade. E dentro de uma universidade nós temos vários cursos. E cada um escolhe o curso com quem tem mais afinidade. Você vai numa universidade, você pode escolher tanto o curso de medicina, que trabalha com a ciência, como você pode trabalhar no campo da música, que trabalha com a arte, com a sensibilidade, como pode trabalhar com direito, que trabalha com a parte de humanas. Então a doutrina ela te oferece para nós ainda muitos campos que nós estamos buscando, e cada um buscando ainda pelas nossas afinidades, porque nós não temos uma capacidade de explorar um conhecimento universal. Então nós temos ainda muito que aprender, muito que compreender. Muitos de nós estamos na doutrina espírita, aprendendo dessa forma mais organizada, pela primeira vez. Chegamos agora, nós éramos de outras religiões, provavelmente com o cristianismo, pela afinidade que nós temos com a doutrina de Jesus. Então estamos nos aproximando agora, nós éramos cristãos do passado, católicos ou evangélicos, e agora temos essa filosofia, começamos a aprender, mas ainda trazendo aqueles resquícios do passado, querendo ainda vivenciar aqueles mesmos sentimentos. Exato, Mia, né? tem que ter essa harmonia. Mas assim, se nós aprendermos a lidar com essas diferenças e utilizarmos as diferenças para nos complementarmos, aí sim. Do contrário, nós vamos nos combater. Aí nós vamos implodir aquilo que está sendo construído. Porque cada um vai querer fazer do seu jeito. Esse é um problema que nós encontramos ainda hoje, não por causa da doutrina espírita, mas por causa dos espíritas que seguem essa tendência. Não temos aqueles, por exemplo, não, eu prefiro Kardec e eu não gosto do Chico Xavier. Eu gosto de fulano, mas não gosto de Beltrano. Eu gosto da mediunidade, mas eu não tenho paciência para a parte evangélica. Quantas vezes nós encontramos isso? Então, na verdade, como foi dito, não me lembro se foi Leon Denis que disse isso, a doutrina espírita será aquilo que os espíritas fizerem dela. Então nós temos que desenvolver sempre essa tendência a tornar o nosso pensamento mais universalista quanto possível. Para entendermos que aquilo que nós gostamos, mas aí já é um problema, Mia, aí você já entrou num campo mais delicado. Porque quando você fala cristianismo versus cristianismo, nós estamos falando de católicos, evangélicos, estamos falando de espíritas, aí nós entramos num campo de conflito o tempo todo. Inclusive, até uma recomendação para vocês, nesse fim de semana, no dia 19, no sábado, saiu um programa na Globo News chamado Intolerância. E falava exatamente desses problemas de intolerância que acontecem principalmente no Brasil. E aí quando nós dizemos assim, não pode cristianismo versus cristianismo, aí então é um problema muito mais sério ainda, porque nós não falamos apenas de espíritas. Falamos de outras religiões, cada uma querendo tomar conta da própria doutrina. E aí nós vemos assim que a solução está muito mais distante do que nós imaginamos. Então se nós conseguirmos, pelo menos, amenizar os conflitos dentro da doutrina espírita, já vai ser um grande lucro. Depois a gente tenta nos harmonizar cada vez mais com a relação com outros irmãos cristãos também. Deixa eu ver aqui, o Balco colocou, né, até porque ela se baseia na filosofia, na ciência e na própria religião. Então temos que criar essa harmonia saudável entre esses três pilares. Angelina colocou, né, Jesus respondeu aos apóstolos quando questionado por que falava aos outros por parábolas, né? A vós foi dado conhecer os mistérios do Pai, mas eles não, pois ainda não estão preparados. Depois ele fala, né, que lá no livro de João, no capítulo 14, se não me engano, que no futuro vai enviar o Consolador prometido, coisa e tal. Deixa eu ver aqui, o Brás colocou, acho que a ortodoxia dá um enorme prejuízo
para a pessoa porque ficam parados no tempo. É aquela questão da paixão, né, Brás? A religião ela não mexe apenas com a mente das pessoas, ela mexe com a paixão, e a paixão é cega. Se você não tem controle sobre a sua paixão, ela se torna destrutiva. E aí então é um problema muito grave que nós enfrentamos. Vamos lá, para a gente poder fechar aqui agora. Só um instantinho. Peraí que eu dei um salto aqui, acabei perdendo a página. Pera lá, gente. Tá aqui. O Espiritismo, longe de ampliar o domínio do sobrenatural, restringe-o a limites extremos, arrebatando o seu último refúgio. Já falamos sobre isso. Se ele faz crer na possibilidade de alguns fatos, ele impede que se acredite em muitos outros, porque demonstra no campo da espiritualidade como faz a ciência no campo da materialidade, o que é possível e o que não é. Entretanto, como não tem a pretensão de dizer a última palavra sobre todas as coisas, mesmo sobre aquelas que são da sua competência, ele não se coloca como regulador absoluto do possível e deixa de lado os conhecimentos que o futuro reserva. Então, que o futuro traga para nós as respostas que nós buscamos, que seja o futuro próximo, claro, mas não adianta trazer todo o conhecimento, porque, como foi dito pelos Espíritos, se uma luz muito forte se acende diante dos nossos olhos, nós acabamos ficando cegos. Então é uma luz que tem que ir gradualmente aumentando a sua intensidade, conforme os nossos olhos vão se adaptando a ela. Que o conhecimento, então, venha gradualmente, para que a nossa razão também se adapte a ela. Por que Kardec não produziu mais do que poderia? Eu comentei com vocês que eu tenho uma visão a respeito da época de Kardec, que ele trouxe aquilo que era possível, não para ele, mas para nós que absorveríamos aquele conhecimento. Dos livros que ele publicou, dá para a gente ter uma ideia, tanto para ele, ou como até mesmo Chico Xavier, o que os espíritos já falaram para esses dois, e depois disseram assim, só que não fala isso para ninguém ainda. Eles ainda não estão preparados para esse conhecimento. Dá para a gente ter uma ideia o que esses dois já ouviram nas suas confidências com os espíritos mais próximos, já que esses dois se tornaram responsáveis por grandes revelações em termos de doutrina, em termos de informação do mundo espiritual? Já pensou se Jesus tivesse trazido, como a Angelina lembrou lá em cima, dizendo que nem tudo poderia ser dito naquele momento, mas que no futuro viria? Que se nós pensarmos realmente como a doutrina espírita como sendo uma terceira revelação, Jesus teve que esperar 19 séculos para trazer aquilo que não foi dito na sua época. E a doutrina espírita, passado aí 1,5 séculos, ainda vem trazendo gradualmente conhecimento para que a gente possa entender um pouquinho daquilo que está sendo passado. Obrigado, Cindizinha. Não adianta a gente querer trazer uma revelação de uma hora para outra. Informações que nós não estamos preparados ainda. Do contrário, seria um desperdício. Por que a doutrina espírita não surgiu, por exemplo, no século XV, lá em plena Idade Média, na época da Inquisição? A resposta para nós é óbvia, então tudo vem gradualmente. O Negrão lembrou lá em cima, estamos aqui porque nos afinizamos com esses ensinos. Mas outros podem se sentir melhor em outras religiões. O que importa é estarmos nos conduzindo para Deus. Mas sabe, Negrão, eu me coloco muito como exemplo, que todo mundo pergunta assim, você é espírita? Sim, sou espírita. Quais foram as religiões que você já teve? Você já sabe, eu estudei em escola católica, depois fui para a igreja evangélica, fui metodista durante um tempo, depois comecei a estudar um pouco do esoterismo. Então pergunta para mim assim, você é espírita? Sou. Você jogaria fora tudo aquilo que você viveu em outras religiões? Jamais. Então, na verdade, nós vamos formando a nossa crença baseado naquilo que a doutrina espírita traz, mas ela é sustentada por tijolos que foram colocados por outras filosofias, por outras ideias, que constroem aquilo que nós somos hoje. Então eu jamais abriria a mão das experiências que eu vivi em todas essas crenças, em todas essas escolas. Então eu posso dizer assim, que eu não sou aquele espírita puro,
Eu sou aquele espírita por vontade, por convicção, mas sustentado por tudo aquilo que criou essa base que eu tenho hoje. E todos nós somos assim porque a esmagadora maioria das pessoas veio de outras crenças. E não dá para você descartar a sua história passada, porque para você chegar à doutrina espírita você teve que seguir por esses caminhos. Ninguém vem do nada, nada surge do nada. Nós vamos sofrendo transformações dessa nossa existência atual, como de tantas outras existências do passado. Nós somos uma somatória de encarnações, de ideias, de crenças. E nós vamos crescendo cada vez mais. Eu tenho, por exemplo, uma visão da doutrina espírita talvez diferente das de vocês, porque eu vim trazendo uma bagagem diferente daquelas bagagens que vocês trouxeram. Então cada um de nós vive a doutrina espírita do seu próprio modo. O importante é nós colocarmos como referência fundamental que o ensinamento maior de Jesus é aquele nosso objetivo. Cada um segue pelo caminho que mais se afiniza. E isso para nós que somos espíritas. Agora pessoas de outras religiões também querem seguir para esse mesmo ensinamento, muitas vezes sem o rótulo de cristão. Mas o ensinamento do amor, por exemplo. Os evangélicos querem amar, os católicos querem amar, os judeus querem amar, os budistas querem amar, muçulmanos, islâmicos, umbandistas, todos querem o amor. Então, como eu coloco para vocês, aquela grande montanha em que Deus está no topo de tudo. Cada um sobe essa montanha pelo caminho que quiser. Se todos nós conseguirmos chegar no alto, fizemos o nosso caminho. E para nós da doutrina espírita, não existe uma trilha única. Fora de Kardec não há salvação. A doutrina espírita traz para nós um conteúdo moral. E todas as experiências que nós estamos vivendo vão nos ajudar a entender esse caminho. Então muitas vezes nós estamos andando na mesma direção, mas sem um passo em cima do passo do outro. Nós estamos andando assim como se fôssemos aquele grande bando, um andando pelo lado, outro pelo outro, um pouco na frente, o outro atrás. Então o importante é a direção que nós estamos seguindo, e não qual é a linha que nós estamos percorrendo. Muitos de nós certamente estamos na mesma trilha, pela afinidade de entendimento, mas ninguém pisa no passo do outro. Nós damos passos diferentes. Então é assim que a gente vai crescendo, assim que a gente vai aprendendo. Pessoal, fechando por aqui para a gente não estourar muito o nosso tempo. Então aqui nós paramos, só para a gente lembrar, paramos no item número 9, que vai ser o item que nós vamos estudar nessa semana, na próxima quarta-feira. Então, continuando ainda o estudo dos milagres. Kardec falou para nós então sobre essa questão da visão do materialismo, da visão do espiritualismo, da visão espírita. Esses elementos que nós estamos estudando, lembrando que esses elementos desconhecidos para nós